Programa Gente em Destaque vai conversar hoje com um jornalista esportivo dos mais renomados aqui no Brasil, o Eduardo Orrata. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite, viu? Obrigado. Você, falando um pouquinho só brevemente sobre o seu currículo, uma parte do seu currículo, você trabalhou muitos anos na Folha, Gazeta Esportiva, teve blog no UOL, muito tempo na ESPN Brasil. Mas eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre a sua infância. Você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo. Sou de São Paulo, do bairro do Ipiranga. E como é que foi a sua infância lá? Como é que era a sua família? Conta um pouquinho pra gente desse seu início. Foi uma infância normal, muito diferente de hoje em dia. A gente era muito mais livre, porque a gente conseguia ficar na rua até tarde da noite. A gente podia criar aventuras entre a gente, entrar em casa abandonada, fingindo que era casa mal assombrada, entrar em terreno baldio, coisa que hoje não dá para você soltar o seu filho, porque ele sai numa brincadeira dessa, você não sabe se ele volta, né? Ou se acontece alguma coisa com ele. Então, é uma mudança muito grande, assim, e eu acho que era muito mais divertido naquela época. Uma família muito grande, a sua ou não? Não, eu sou filho único. A minha irmã gêmea morreu, mas muito pequenininha também, com cerca de um ano de idade, então eu não tenho nem lembrança direito dela. E a minha família basicamente era eu, a minha mãe e o meu pai. E os seus pais faziam o quê? A minha mãe era professora de arte culinária no SESI e o meu pai era contador. Contador? Contador. E seu interesse pelo esporte começa desde criança também ou não? Não, eu detestava esporte. E é muito curioso, porque um esporte que eu detestava mais do que qualquer outro era justamente o boxe, que acabou sendo o esporte que, de fato, acabou me dando um nome, me abriu espaço na Gazeta Esportiva, na Folha de São Paulo. Isso quer dizer, quando as pessoas perguntavam pra você, criança, o que você queria ser? O que você quer ser quando você crescer? Você falava o quê? Olha, quando eu era criança eu não tinha muita ideia, não. Acho que era aquela coisa de criança, tipo bombeiro, aquelas coisas que você vê no seu dia a dia e chamam bastante atenção. Sei lá, piloto de Fórmula 1 por conta do Speed Racer, aquele desenho animado, né? Mas eu não pensava em ser jornalista, não, pelo menos não naquela época. E quando é que começa isso a maturar na sua cabeça, você fazer a faculdade? Na época do colégio, porque eu percebi, os professores começaram a elogiar bastante as minhas redações, eu lia muito, talvez, livros sim, mas talvez não tanto quanto eu poderia. Eu fui um ávido leitor de gibi, e eu acho que o gibi você consegue contar uma história de uma forma mais didática, porque muita gente compara a história em quadrinhos ao cinema, por exemplo. Então você acaba sendo um bom contador de história. Porque no cinema, quando você vai fazer aquele espelho do cinema, do roteiro, né, roteirizar, você faz também os desenhos, como se fosse uma história, um gibi também. Exatamente. E eu acho que isso acaba te dando uma habilidade para contar um acontecimento, alguma coisa, de uma forma mais clara, de uma forma mais simples, que tanto a pessoa que tem faculdade, como a pessoa que não foi abençoada com um grau de escolaridade tão alto, consegue entender. E eu acho isso muito importante, até para você democratizar o conhecimento, né? E essa sua escolha pelo jornalismo, então, se deveu basicamente ao seu gosto pela redação, pela leitura, aí você caiu na faculdade de jornalismo. Isso. Antes de cair na faculdade de jornalismo, eu conheci um grande jornalista, para mim é o maior cronista de boxe brasileiro de todos os tempos, que foi o Henrique Mateucci. Ele, na época, estava trabalhando no Notícias Populares, eu dei um jeito de conhecê-lo. Ele escreveu a biografia do Éder Joffre, Sim. Escreveu vários livros, do Mário Américo também. E um dia eu dei um jeito de conhecê-lo, fui lá no MP, me apresentei para ele, antes até de entrar na faculdade,
E ele deu toda a força, falou, pô, isso é legal, tal. Ao longo dos anos ele ia me dando algumas dicas que foram muito úteis, que são úteis até hoje, inclusive. E muito assim da minha carreira eu devo ao Henrique. Mas você foi procurar ele porque já gostava de boxe, então, nessa altura? Nessa época, sim. Nessa época eu já praticava e é um esporte que eu fiquei apaixonado por ele. A gente fala de que ano? Anos 80, 80 e quanto? Final dos anos 80. Coincidiu mais ou menos com aquela época do auge do Tyson. Do Mike Tyson. Exatamente. Do Maguila. Do Maguila aqui. E a gente lembra que era muito popular. Tipo, luta do Maguila, todo mundo, a família inteira se reunia aos domingos pra comer um almoço todo mundo junto e à tarde era assistir a luta do Maguila. A Bandeirantes com o Luciano do Vale. Exatamente. que era outro gênio. Dois gênios, o Maguila e o Luciano. O Luciano do Vale, que fez o esporte da Bandeirantes, sair do nada para fazer aquele show do esporte que durava o domingo inteiro, né? Se a gente for pensar, o vôlei é o vôlei que a gente conhece hoje por conta do Luciano. A Fórmula Indy naquela época, você lembra, era uma febre. Os jornais traziam 2 páginas de Fórmula Indy e isso aí foi muito graças à narração, ao empenho do Luciano, né? E aí você então vai conhecer o Henrique, lá no Notícias Populares, e aí você ingressa na faculdade de jornalismo. Isso. O seu primeiro trabalho como estagiário ou jornalista foi aonde? O meu primeiro trabalho foi antes de eu entrar na faculdade. Foi numa revista chamada Ring, que era uma edição brasileira a versão brasileira daquela revista americana especializada em boxe. Depois, eu tive muita sorte, fui abençoado, na verdade, em ter trabalhado no Jornal Paulista, que era um dos 3 jornais da comunidade japonesa do Brasil. E eu sou muito grato por essa oportunidade, por ter conseguido conhecer um pouco mais as minhas raízes e poder ter servido a comunidade japonesa durante esse período. E como é que foi esse seu início, como trabalhando nesses lugares aí? Como é que foi a sua adaptação, os seus primeiros passos como jornalista? Olha, eu vou te falar que o meu primeiro chefe teve muita, mas muita paciência comigo mesmo, que é o William Kimura, que morreu já, foi um grande jornalista, mas ele teve muita paciência comigo. Eu acho que eu tinha habilidade de jornalista, só que o meu comportamento era um pouco irreverente demais. E ele teve essa paciência. Foi te adaptando, foi te polindo ali no meio do sistema. Tanto que quando eu fui para a grande imprensa, ele foi contra, inicialmente, porque ele achava que que seria um choque muito grande e que eu não conseguiria me adaptar, mas graças a Deus eu acabei conseguindo. Mas como é que era o seu comportamento para ele achar esse tipo de coisa? Por que ele achou que você não conseguiria se adaptar? Porque eu falava muito alto, de vez em quando eu sentava com o pé na mesa, então eu tinha um comportamento bastante irreverente, e eu acho que ele... mas ele reconhecia que fazendo meu trabalho, eu fazia bem. Por trás daquele comportamento irreverente estava um bom jornalista. Exatamente. Então você teve muita sorte também de pegar ele como chefe, né? Se tivesse pegado um outro qualquer... Com certeza. Com certeza. E aí depois disso você vai para a Gazeta Esportiva? Eu fui para a Gazeta Esportiva e foi muito engraçado o jeito que eu conseguia começar a colaborar lá. Primeiro que eu não tinha nenhum conhecido lá. Eu percebi que o Newton Campos, o comentarista de boxe, tinha parado de escrever na Gazeta. Eu achava que eu escrevia bem e conhecia bem o boxe. Eu comprava muita revista estrangeira, The Ring, outras revistas também. Além de ter treinado, né? E ter competido. Aí eu um dia, liguei lá, falei com o office boy e falei, quem que é o editor aí? Aí ele falou, tem 4. Eu falei, qual que é o mais legal, vai? Aí ele falou, o Zé Newton Dalcin. Eu falei, Zé Newton Dalcin, anotei, liguei à tarde e falei pra ele, Zé Newton, eu não vou ocupar 2 minutos do seu tempo. Seguinte... Eu vi que o seu Newton não está mais escrevendo para vocês. Eu acho que eu tenho capacidade para escrever
e eu tenho um negócio. Eu levo 3 textos que já estão prontos, você publica e me paga quando der. Eu vou querer receber, porque é um trabalho. Mas você vê, se você achar que nenhum deles serve, você me dispensa e eu nunca mais vou te encher a paciência. Pra minha surpresa, ele falou, passa aqui. E aí eu fui falar com o Zé Newton. Ele, na época, nenhum dos 3 textos ele gostou. Só que um tempo depois ele me ligou, falou, você tá ainda querendo escrever pra gente? Eu falei, sim. Aí ele passou uma pauta, aí eu escrevi pra ele uma matéria sobre uma luta que estava para acontecer, e a partir daí ele foi me passando mais coisa e de outros esportes, outras modalidades também. E foi assim o meu começo lá na Gazeta. Quer dizer, com exceção desse seu começo no jornal da colônia japonesa que você falou, e também desse outro emprego anterior, você praticamente só trabalhou com jornalismo esportivo. Exatamente, foi isso. Foi durante isso mesmo. todos esses anos? Durante todos esses anos. E na Gazeta Esportiva, eu imagino também que tenha sido para você uma outra escola. Olha, eu não trabalhei no dia a dia. Eu fiquei numa situação de freela, mas foi muito enriquecedor. O Geraldo, que era o outro editor, o Zé Newton, eles deram muitas dicas assim que só melhoraram o meu produto. A Cida também, que eram repórteres raiz. Então, assim, claro que você trabalhar com eles, só uma observação que eles fazem, isso aí já melhora o seu produto automaticamente. E nesse seu início, ainda falando sobre o seu início, quais jornalistas esportivos você ou lia, ou você tinha admiração? Tinha isso com você, não? Olha, na verdade eu lia de tudo. Não tinha um jornalista assim que eu admirasse, não. Eu gostava de todos, assim, e eu respeito a função de todos, tanto do colunista que já tem aquele nome, quanto do jornalista que faz o trabalho mais básico, por exemplo, que faz programação de TV. Eu acho que todos eles têm o seu valor. E você trabalhou na Gazeta Esportiva, assim, em meados dos anos 90, né? Isso. Quando estava começando a internet também. Isso, só que era aquela internet... a discada ainda, né? Que fazia aquele barulho, e aí você demorava horas para carregar algum conteúdo mais pesado, aí você ia ver, o negócio caía e desaparecia, aí você tinha que de novo fazer todo aquele processo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, até a Gazeta Esportiva ali, que lembranças você tem de momentos mais marcantes na sua carreira, como acompanhando o boxe, que você pode contar pra gente agora? Olha, talvez um momento marcante, uma cobertura muito marcante, pela fama que acabou ganhando, eu diria que foi a cobertura do caso da escola base pro jornal japonês. Ah, é? Que a gente teve esse cuidado de uma das primeiras coisas que a gente fez foi ouvir o outro lado. Ouvir o lado do proprietário, dos proprietários da escola. Exatamente. Que estavam sendo acusados de abuso sexual, né? Isso mesmo. E assim, isso foi uma coisa que desde o momento zero, e a pedido do editor, do William, eu me esforcei assim, e acho que valeu a pena. Para mim, assim, pessoalmente, valeu a pena ter sido um dos veículos, embora pequeno, que tenha logo de cara, assim, ter dado o lado do proprietário, antes até que grandes jornalões. Foi um fato que acabou com a vida dos donos da escola e depois ficou comprovado que eles não tinham culpa. Né? Que era uma história inventada, ou sei lá o quê. Rendeu até um livro, né, sobre isso, o caso da escola base. Sim. Até depois eu tive a oportunidade de encontrar o dono da escola. Ele estava bastante grato pelo fato de eu ter sido um dos primeiros a oferecer essa oportunidade dele expor o lado deles, falar que tudo aquilo tinha sido um engano e que estava acontecendo um linchamento sem provas, né? Foi um fato que gerou até muito constrangimento pelos jornalistas em geral, pelo modo como aconteceu, né? Exato. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.